Olá, pessoas maravilhosas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um O Trembão Sou. E trembão é coisa boa. Eu quero começar hoje o nosso vídeo agradecendo pelo carinho, por todos que estão curtindo o nosso canal, os nossos vídeos. Quero começar agradecendo a todos os inscritos, pessoas que já estão inscritas no nosso canal. Quero começar agradecendo a Deus, o Criador, por tudo que eles têm nos oferecido a todos os dias da nossa vida. É isso aí. E a gente hoje, na nossa culinária, nós vamos preparar um pudim maravilhoso, que nos arremete, que nos lembra a nossa infância, que nos lembra casa de vó, aquele cheirinho maravilhoso. E por incrível que pareça, o nosso pudim não é um pudim qualquer, ele não vai leite condensado. Nosso pudim é aquele pudim raiz. Então vamos lá na receita? Anota aí, vale muito a pena fazer. Pessoas maravilhosas, então vamos lá na nossa receita? Nós vamos começar pelos ovos, pra gente colocar aqui dentro do nosso liquidificador e não espirrar. Anota aí a nossa receitinha. São 3 ovos. Aqui eu tenho 200 gramas de açúcar cristal. E eu vou adicionar meio litro de leite. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou bater muito bem pro nosso pudim não ficar com cheiro forte de ovo. Então, além de ser uma receita muito boa, ela tem que ser saborosa, ela tem que ficar perfeita. É o que a gente espera, né? Então, adicionamos no nosso liquidificador 3 ovos, 200 gramas de açúcar cristal e meio litro de leite. Agora, nós vamos bater muito bem esses 3 ingredientes. Enquanto continua batendo os nossos ingredientes, nós vamos preparar a nossa calda. Então aqui eu vou colocar 2 xícaras de açúcar cristal e vou levar para caramelizar. Aí depois que tiver caramelizada, a gente vai acrescentar 1 xícara de água quente. Por que água quente? Para adiantar o nosso processo. Bem, então vamos lá? Pessoas maravilhosas, voltando aqui, depois que nós batemos aproximadamente uns 4 minutos, tá? Aí nós batemos durante uns 4 minutos, preparamos a nossa calda enquanto isso. Aí, lembrando que eu não mostrei o processo da calda, porque a calda é muito simples de estar fazendo, né? Todo mundo sabe fazer no nosso dia a dia aí. Na nossa receita da nossa calda, eu coloquei 2 xícaras de açúcar e coloquei, depois que ela dourou, né? Derreteu o açúcar, dourou, eu acrescentei 1 xícara de açúcar, de água quente. Por que eu coloco a água quente? Para ajudar no processo da calda, ser mais rápida, né? Ficar uma calda mais espessa, mais bacana. Então eu coloquei 1 xícara de água quente, né? Para adiantar todo o processo. E aqui a gente vai continuar agora a nossa receita, finalizar a nossa receita do nosso pudim. E lembrando que esse pudim é da nossa eterna Palmirinha, né? Então eu tenho, quem tá na fase dos 40 aí, sabe de quem que eu tô falando, da Palmirinha. A Palmirinha, eu conheci ela, né, os vídeos dela, comecei a assistir ela na minha adolescência. Eu tinha 12 anos de idade quando eu comecei a assistir Palmirinha. Então conheci a Palmirinha no Note a Note, na época, na Record, com a Ana Maria Braga. Então eu tenho muitas receitas da Palmirinha. Naquela época a gente não encontrava, né, as coisas pra gente estar comprando. Então era tudo manual mesmo, escrita. Eu vou, qualquer hora dessas que a gente estiver gravando os nossos vídeos, eu vou mostrar pra vocês os cadernos que eu tenho, né, da época que eu comecei lá na mão, na escrita. Então assim, aprendi muito, mas muito com a Palmirinha. Ela deixou um legado aí pra quem tá na culinária, que gosta de estar fazendo aquelas receitas antigas. Ela deixou um legado maravilhoso, vale muito a pena buscar os vídeos, né, lá das antigas mesmo, para estar assistindo. Então vamos continuar nossa receitinha. Aqui eu vou acrescentar 2 colheres de amido de milho. Pode ser assim, ó, bem generosa, não precisa ser muito rasa. Se ela for muito rasa, o nosso pudim vai ficar muito mole. Então aqui, ó, são 2 colheres generosas de amido de milho. E eu vou acrescentar 3 colheres
de queijo canastra. Esse queijo meu hoje, ele tá um queijo meia cura. Ele não tá aquele queijo muito curado, ele tá um queijo meia cura. Então eu vou acrescentar aqui 3 colheres de queijo canastra meia cura, tá bom? Então, recapitulando a nossa receitinha do nosso pudim, são 3 ovos, 200 gramas de açúcar cristal e meio litro de leite. Batemos bastante e agora a gente acrescenta o restante dos ingredientes, que é 2 colheres de amido e 3 colheres de queijo canastra. Agora nós vamos bater mais um pouquinho, não precisa ser muito, mas um pouco, tá bom? Pessoas queridas, olha aqui pra vocês, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa calda. Olha aqui, calda maravilhosa que ficou. Então aqui a nossa calda foi 2 xícaras de açúcar cristal, levamos pra derreter e depois acrescentamos uma xícara de água quente. Essa calda aqui pode ser congelada, tá? Pessoa que quiser, esteriliza um vidro bacana, limpinho, esteriliza ele, coloca no vidro, pode levar na geladeira. 30, 40 dias, suporta bem na geladeira. Lembrando que a hora que for utilizar ela, tem que dar uma aquecida nela. Agora, nós vamos colocar na nossa forma. Eu gosto de passar um pouquinho de margarina na forma. Tem gente que não usa margarina, só usa a calda como pra untar, né? E já leva pra assar. Eu gosto de untar um pouquinho de margarina. Então, a nossa calda ainda tá quente. Nós vamos montar o nosso pudim. A gente vai colocar a nossa calda. Eu vou colocar toda a calda que eu fiz, tá? Olha aqui pra vocês verem. A gente vai colocar a nossa calda na nossa forma pra gente estar montando o nosso pudim. Se não quiser fazer a calda nessa quantidade, pode fazer menos, divide ela, né? Não precisa fazer ela desse tamanho, nessa medida. Aí agora nós vamos colocar a nossa batida aqui do nosso pudim. Olha aqui pra vocês verem. A gente coloca assim pra ela não misturar, né? Se quiser estar dobrando a receita, também pode estar dobrando a receita, tranquilo. Agora, nós vamos colocar o papel alumínio pra gente levar ele no forno pra cozinhar. Aí o que acontece? Aqui eu faço assim também, né? Toda vez que eu vou fazer um pudim, eu faço esse processo. Eu já tô aquecendo o meu forno. Agora nós vamos tampar o nosso pudim. A gente vai tampar ele, lembrando que o nosso forno já está sendo pré-aquecido, 180 graus, e a minha água também já está sendo aquecida. Eu faço desse jeito, com a água quente e tal, para adiantar o processo, para não ficar uma coisa toda vida, aquela coisa demorada. Então vamos lá, a gente vai tampar o nosso pudim, ó. Tampamos ele. Olha aqui agora o nosso processo. A minha água já tá quente, tá? Então eu vou colocar um pouquinho aqui. Colocamos um pouquinho de água aqui, não muito, pra gente levar a nossa forma pra dentro da panela, né? Pra gente levar pra cozinhar aqui, ó. Agora nós vamos colocar aqui dentro, vamos completar de água e levar no forno pré-aquecido 180 graus. Aí depende muito do forno. Vai ficar 1 hora, se vai ficar 40 minutos, depende muito do forno, tá bom? Então vamos completar aqui e vamos levar pra assar. Agora eu completei a água aqui, coloquei a forma aqui dentro da panela e nós vamos levar no forno para assar. No meu forno vai ficar em média de 40 minutos, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta com o resultado final do nosso pudim. Pessoas maravilhosas, antes da gente levar para assar, eu vou dar uma dica de ouro para vocês, que eu uso e faço aqui em casa. Eu coloquei a água quente aquecida dentro da nossa panela para levar para o forno para assar. Mas antes de eu colocar no forno, eu vou colocar um pouquinho de vinagre na água para nossa forma de alumínio não oxidar. Então vale muito a pena fazer. A gente tem que fazer coisas boas, de qualidade, com um resultado final bacana, maravilhoso, mas também que não dê trabalho para nós depois lavar as nossas formas, né? Então uma dica de ouro fica aí para vocês: colocar um pouquinho de vinagre, não tem uma quantidade certa, dentro da nossa água, para não oxidar a nossa forma. Olha aqui para vocês verem, ó, pouquinho mesmo, ó.
prontinho. Agora nós vamos levar o nosso pudim para assar. Até daqui a pouquinho, tá bom? Um abraço. Pessoas maravilhosas, eu vim aqui esclarecer em questão da frequência dos vídeos que a gente solta. A gente solta vídeo mais final de semana. Por quê? Porque é o seguinte, nós trabalhamos com hortaliças. Então, como a nossa profissão, o nosso trabalho demanda muito tempo e a gente aqui na chácara é muito corrido, porque hoje mão de obra é muito difícil. Então, aqui é nós para tudo, a gente é pau para toda obra, né? Se diz um bom mineiro. Então, assim, nós temos que produzir, a gente trabalha com o comércio e aqui muita mão de obra. Então, na maioria das vezes, isso acontece, né? Dá um espaço maior, um espaço mais longo para soltar os vídeos, é por esse motivo. Mas a gente está aqui fazendo com muito carinho, com muito amor. Cozinhar é uma coisa que eu amo de paixão. Desde a minha adolescência eu já tô com a mão na massa, é uma coisa que eu amo muito. Então a gente faz com muito amor, com muito carinho e é isso aí. Pessoas maravilhosas, voltando aqui com o resultado final do nosso pudim, a gente vai desenformar ele agora pra gente ver como que ficou. Então aquela hora eu untei o nosso pudim com um pouquinho de margarina, né, na lateral. Isso nos dá essa comodidade e essa facilidade aqui. Olha aqui pra vocês verem, ó, ele solta, ele vai soltando com facilidade. Aqui eu não usei nada para mexer nele. Isso aqui foi a margarina que faz isso com ele. Então a gente vai desenformar agora o nosso pudim e vamos lá, espero que dê certo, né? Olha aqui que maravilha. Pessoal, aqui tá o resultado final do nosso pudim e a gente vai fazer o teste para ver realmente se o nosso pudim ficou gostoso, se ficou dos deuses. Vamos lá? Pessoal, nós vamos experimentar o nosso pudim agora e eu tenho certeza que ele ficou maravilhoso. Ele tá um pouquinho quente, por isso que ele tá nessa forma, mas vamos deixar o que o pessoal fizer em casa, vamos deixar ele esfriar com o tempo certo para tá desenformando. Nós desenformamos aqui, ele morno, porque nós precisamos finalizar o vídeo, mas vale muito a pena fazer. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, curte, comenta, compartilha, dê um joinha e muito obrigado pelo carinho de todos que estão aqui comigo.